Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. As crianças que estão acompanhando, prestem bastante atenção, crianças. Nesse texto que nós vamos ler, Josué capítulo 1, eu quero que as crianças prestem bastante atenção, assim como os adultos, é claro. As crianças vão responder o que Josué precisava fazer. Essa é uma história conhecida, acho que as crianças já ouviram, mas prestem bastante atenção quando nós vamos ler agora o que Josué precisava fazer. E uma outra coisa que as crianças precisarão responder, hein? Vão anotar aí, tá bom? O que Josué precisava ser. Ele precisava fazer e o que ele precisava ser. Então, crianças, prestem bastante atenção. Diz assim, palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. As crianças lembraram dessa história? Então, antes das crianças responderem o que é que Josué deveria fazer e o que ele deveria ser, tem um cântico conhecido, né, baseado nessas palavras que nós acabamos de ler. Eu vou pedir para os nossos irmãos cantarem, as crianças aí em casa, cantem junto, tá bom? Cantem com bastante alegria junto a esse cântico. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, não temas não, não temas não, porque o Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, por onde quer que andares. De novo. Ser forte e corajoso, não temas não, não temas não, porque o Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, por onde quer que andares. Agora sim, os irmãos me ouvem? Muito bem. Resolvido até o problema do microfone. Crianças, que cântico bonito, né? Baseado no que nós acabamos de ler na palavra do Senhor. As crianças, então, que vão responder o que é que Josué deveria fazer, o que ele deveria ser, podem fazer um desenho também, pensando nesse cântico, ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se der tempo de responder as perguntas e fazer um desenho bonito, baseado nesse cântico, baseado nessa história que nós lemos, as crianças podem fazer, tá bom? Aliás, as crianças têm enviado, os desenhos têm ficado muito bonitos. Parabéns, viu, crianças? Queridos, eu não sei como é que vocês têm se sentido nesses dias difíceis que nós temos vivido. Como é que você tem reagido às situações? Não parece que
o mundo está desgovernado? Não parece? Não dá essa sensação, às vezes, para vocês? Como que se a história, né, que o mundo estivesse desgovernado e a história estivesse como que sem rumo? Na verdade, queridos, este é um sentimento que tem sido muito comum no coração, na mente de muitas pessoas, né? E no domingo passado até comentei que eu mesmo acabei sentindo um pouco dessa ansiedade, e isso afeta a nossa saúde, né? Teve um dia que eu pensei que eu estava com o tal do coronavírus, comecei a ficar com falta de ar, e não era coronavírus, alguém disse deve ser coroavírus, também não, ainda não. Sabe o que que era? Era o cardiavírus, o cordiavírus. É o coração, o nosso coração que é enganoso, o nosso coração que quer nos fazer acreditar que a nossa vida esteja como que sem rumo, que os problemas envolvendo seja governo, seja a economia, seja a saúde, vão nos levar ao caos. E não, meus irmãos, isso é apenas um engano do nosso coração. Na verdade, nós precisamos ser lembrados que a história não está sem rumo, que o mundo não está desgovernado. Sabe, queridos, por vezes nós agimos como, eu comentei no domingo passado pela manhã, nós agimos como os deístas. Lembram dos deístas? Os deístas não acreditam que Deus não existe. Eles creem que Deus existe, mas eles vivem como se Deus estivesse muito distante. É aquela ideia do relojoeiro que deu corda no relógio, no caso o mundo, e se afastou, está de longe observando. Parece que, por vezes, no dia a dia, nós agimos como deístas. Nós cremos em Deus, mas nosso coração nos engana, querendo nos fazer acreditar que o mundo está desgovernado. E não, o mundo não está desgovernado. Queridos, este Deus não é o Deus da Escritura, o Deus dos deístas não é o Deus da Escritura, esse não é o Deus do seu povo. É por isso que nós precisamos ser lembrados ou aprender sobre quem é o Deus que conduz o seu povo. Nós precisamos ser lembrados que o Deus que conduz o seu povo, Ele é soberano, e Ele conduz de forma soberana o seu povo. Eu comentava ainda há pouco com o nosso irmão diácono Douglas que nós precisamos lembrar isso ao nosso coração sempre. Nós precisamos e nós seremos nesta noite lembrados através da palavra do Senhor que o nosso Deus é o Deus soberano e Ele conduz o seu povo soberanamente. Ele conduz o seu povo através da sua providência, Ele conduz o seu povo através da sua fidelidade, Ele conduz o seu povo através da sua palavra. E é isso, queridos, que nós vamos ser lembrados nesta noite, que nós vamos lembrar ao nosso próprio coração, que a palavra do Senhor vai nos lembrar. Nós precisamos, queridos, disso para que vivamos de acordo com a vontade do Senhor. Pela manhã, eu citei no nosso estudo sobre os atributos de Deus, nós olhamos para o texto de Daniel 11:32, né, que diz que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. É isso, nós precisamos conhecer a quem é o Deus que nos guia, nós precisamos conhecer mais a respeito daquele que conduz o seu povo. Eu citei também a frase do Arthur Pink, que ele diz: não nos é possível servir nem adorar a um Deus desconhecido, nem depositar nele a nossa confiança. Por vezes nós vivemos como deístas, como se Deus estivesse distante, porque o nosso coração ou não sabe, ou alguns se esquecem de que o Deus a quem nós servimos, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que tem controle sobre todas as coisas. Então foi por isso que eu escolhi expor essa passagem hoje. Esse é um texto que eu preguei, eu creio que em 2017, já tem aí quase 3 anos, mas que é preciso lembrarmos desses ensinamentos. Então o Senhor nos lembrará nesta noite, através da sua palavra, que Ele é o soberano que guia o seu povo. Nós seremos lembrados através da palavra do Senhor que não estamos caminhando sem rumo, não estamos caminhando sem proteção, não estamos caminhando a esmo, mas que o nosso Deus nos conduz de forma providente, de forma fiel e de forma instrutiva. Como eu disse, nós veremos isso em 3 partes. Primeiramente, nós veremos que o Senhor nos conduz, o soberano nos conduz através da sua providência. Em segundo lugar, veremos que o Senhor, o soberano, nos conduz através da sua fidelidade. E por último, veremos que o Senhor, o soberano, nos conduz através da sua palavra. O livro de Josué, queridos, ele relata a conquista
do povo de Deus, né? Da terra prometida, a conquista israelita da terra de Canaã, que Deus havia prometido aos patriarcas. Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó uma terra boa, terra que manava leite e mel. E o Deus que fez essa promessa, agora, depois que o povo havia saído do Egito, depois do povo ficar 400 anos no Egito e caminhar 40 anos pelo deserto, eis então o momento em que o povo está prestes a adentrar na terra prometida. Mas engana-se quem acha que esse livro se trate apenas de um livro histórico. Aliás, curioso que nas nossas Bíblias, o livro de Josué, ele começa a lista dos chamados livros históricos, depois do Pentateuco, depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, vem aí o livro de Josué, encabeçando os chamados livros históricos que relatam a história do povo de Israel, do povo de Deus, né? Indo até aos livros, até a literatura sapiencial. Mas na Bíblia hebraica não é assim. A Bíblia hebraica, a lista entre as obras dos profetas anteriores. Na Bíblia hebraica, este livro está como profetas anteriores. É interessante que a Bíblia hebraica relaciona Josué, Juízes, Samuel e Reis como profetas anteriores. Você pode estar perguntando, mas o que isso tem de diferente? O que isso tem a ver? Que diferença isso faz? Bom, faz muita diferença. Sabe por quê, queridos? O livro de Josué não conta apenas uma história distante. Nós estamos falando de uma história que aconteceu há cerca de 1400 anos antes de Cristo. Nós estamos falando então de uma história que está distante de nós cerca de 3400 anos. Não, o livro de Josué não é apenas um livro que traz uma história distante no espaço, no tempo e na cultura de nós, das nossas vidas, não, mas é um livro que trata da história do povo de Deus, que na verdade também é a nossa história, porque nós somos povo de Deus, e é um livro que traz também coisas que haveriam de acontecer, que apontam para coisas que haveriam de acontecer. Por isso, este livro trata aqui de um livro histórico, mas também profético. Tanto é que ele é colocado como os profetas anteriores. Suas lições foram expressas em termos que davam esperança e instrução para um povo ameaçado por conquistadores assírios, babilônios e também os persas, né? Lembrava e fazia essa mensagem, esse livro veio para trazer esperança para o povo de Deus, ameaçado por outros povos. E esse livro também, queridos, vem para nos trazer esperança, nós que temos vivido dias difíceis em nossos dias, né? Josué, então, apresenta aqui uma história profética, né? Josué, antes ele tinha o nome de Oséias. Oséia do hebraico, que significa salvação. Moisés, ele muda o nome de Josué, de Oséias, para Josué. Isso está lá em Números 13, 16. E se o nome Oséias, Oséia, significa salvação, Josué, que é Yehoshua, é a junção desse nome Oséias, que é salvação, com Yahvé, o nome de Deus, né? O Senhor, o Deus da aliança, o eu sou, o que sou. Então, Josué significa o Senhor, e Yahvé é salvação, ou o Senhor salva. E Yahvé é a salvação, e Yahvé é a nossa salvação. Josué significa isso, e Yahvé, o Senhor, é salvação. E nós não podemos nos esquecer disso. Queridos irmãos, nessa história, então, nós temos o relato do povo de Deus prestes a entrar na terra prometida. Mas antes de entrar na terra prometida, Deus trata com Josué. E Deus trata também e está tratando com a nossa vida hoje. Queridos, o que nós podemos destacar desta história, o que nós podemos destacar dessas lições? Em primeiro lugar, nós aprendemos que o soberano Senhor é aquele que nos guia através da sua providência. Olhe comigo os versículos 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Vejam, queridos irmãos, nosso Deus é aquele que conduz o seu povo através da sua providência. Às vezes, nós achamos que nós é que fazemos a obra. Às vezes nós achamos que alguma mudança, seja na liderança da igreja, seja na liderança de um país,
vai mudar tudo e vai acabar com tudo e ficaremos desgovernados. Nós somos lembrados através desse texto que quem conduz a história e quem conduz a história do povo de Deus e quem conduz o povo de Deus é o Senhor. Ele começa dizendo: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Foi logo após a morte de Moisés. Em Deuteronômio, Moisés chega até em Deuteronômio, até as planícies ali de Moabe. Mas Moisés não lhe é permitido entrar na terra prometida. Moisés havia pecado contra o Senhor. Moisés havia agido de forma pecaminosa. Moisés havia ferido a rocha quando ele deveria apenas falar a rocha. Moisés havia então falhado e Deus não permitiu que nem Moisés, nem aquela geração que havia saído do Egito pudesse entrar na terra prometida, a não ser aqueles que nasceram após a saída do Egito e Josué e Calebe, os espias que confiaram no Senhor. Então não foi permitido a Moisés entrar na terra prometida. Ele havia morrido. Vejam, aquele que Deus havia usado para liderar o seu povo, aquele que Deus havia chamado, comissionado, preparado 40 anos no deserto, para depois conduzir o povo durante os 40 anos no deserto. Ele ficou primeiro os 40 anos cuidando do rebanho, para depois, nos outros 40 anos, conduzir o seu povo no deserto. Ele havia morrido. Mas ninguém precisava se desesperar, dizendo agora está tudo acabado. Ninguém precisava dizer nós chegamos até aqui no limiar da herança, nós chegamos até aqui às portas da terra prometida, mas Moisés morreu, está tudo acabado. Não, o texto diz que Moisés havia morrido, mas o Senhor diz para Josué: meu servo, Moisés meu servo, morreu, agora passa este povo ao Jordão. Queridos irmãos, isso nos ensina que Deus é quem conduz o seu povo, Deus é quem conduz a história, Deus é quem conduz todas as coisas. Deus nunca dependeu de Moisés nem de ninguém. Depois da morte de Moisés, Deus está no controle, provendo a sua obra, queridos. Moisés é chamado aqui de servo do Senhor. É curioso que ele só é chamado de servo depois que ele morre. Com Josué não foi diferente. São chamados de servos depois que eles morrem, depois que, através da vida deles, eles demonstraram serviço ao Senhor. Mas Moisés não era o líder do povo do Senhor. Moisés não era o grande libertador. Moisés foi apenas um instrumento. Aliás, se dependesse de Moisés, o povo estaria até hoje escravo no Egito, porque lembram-se lá em Êxodo 3, eu tenho citado esse texto nesses últimos domingos, quando Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, vá até o Egito e eu vou usar a sua vida para libertar o meu povo. Lembram-se das palavras de Moisés? Quem sou eu? O que é que vão dizer? Eu sou pesado de língua. Há um momento que Moisés chega a dizer assim: manda quem o Senhor quiser mandar, menos a mim. Então, querido, se dependesse de Moisés, o povo ainda estaria no Egito, mas o fato é que Deus resolveu usar a vida daquele homem que era imperfeito, que era limitado, pesado de língua, que tinha suas dificuldades. Deus trabalhou o coração daquele homem, Deus o trabalhou na época do deserto, no palácio, no deserto, e depois Deus usou a vida do seu servo, mas Moisés era apenas um servo. Queridos, Deus não depende de homens para conduzir o seu povo, Deus não depende de homens para conduzir a sua igreja. Quem é o cabeça da igreja é Cristo, quem é o Senhor do seu povo é o próprio Deus. A obra é do Senhor, o povo é do Senhor. Moisés era servo. Deus, eu estava lendo essa semana algumas mensagens, eu gosto também de ouvir e de ler alguns estudos, né, antes de eu pregar uma mensagem, e um dos pastores começou assim a mensagem: quem é o personagem principal desse livro? E ele diz: é Josué. Não, ele está enganado. Josué não é a personagem principal desse livro. Deus é. Moisés não era personagem principal nem de Êxodo, nem de Levítico, nem de Número, nem de Deuteronômio. Deus é. Abraão não era personagem principal de Gênesis, nem Noé, nem nenhum outro patriarca. Deus é. Quem é a personagem principal de toda a Bíblia é Deus. Quem é a personagem principal da história é Deus. É Ele, queridos, quem conduz, é Ele quem protege, é Ele quem liberta, é Ele quem fortalece, é Deus. Então, meus irmãos, Deus formou um povo através ou a partir de Abraão, e foi Ele quem foi guiando esse povo, direcionando esse povo nos 400 anos de 1800 antes de Cristo até aqui no limiar da herança na terra prometida. Foi Deus quem conduziu este povo. Então, queridos, Deus conduz de forma providente, Ele quem prepara a liderança. Moisés havia morrido e quem Deus levanta agora?
Josué. Deus já havia preparado Josué. Aliás, Deus não faz as coisas de última hora. Primeiro porque Deus não é pego de surpresa. Deus não é desorganizado, né? E Deus nunca é pego de surpresa. Deus já vinha preparando Josué ao longo dos últimos anos e Deus agora está dizendo, Josué, é com você agora. Mas não é dizendo assim, agora se vira, não, de forma alguma. É aquele que está levantando Josué, aquele mesmo que diz, eu estou com você e eu estarei com você assim como estive com Moisés. Vejam o que diz no verso de número 2, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão. É interessante, queridos, que o Senhor soberano que guia o seu povo com providência, ele provê essa liderança. Nós vemos que é uma liderança provida pelo Senhor e também capacitada pelo Senhor. É interessante notar que quando ele diz prepara-se para cruzar esse Jordão, quando ele diz dispõe-te agora, passa esse Jordão, talvez você que não esteja familiarizado com a geografia do local, não chame muito a sua atenção essas palavras do Senhor. Mas tem duas coisas que eu creio que são muito significativas aqui. Ao dizer, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, Deus estava dizendo, você vai ter que passar por um local muito difícil. E eu ouso dizer, queridos, que humanamente falando, o povo não tinha como atravessar aquele vale, um vale muito profundo. Alguns dizem que, se não for o vale mais profundo, um dos mais profundos da terra, era o Vale do Jordão. Um rio que vinha descendo lá desde próximo do Hermon, descendo, passando pelo Mar da Galileia, até chegar ao Mar Morto, e num declive profundo, chegando até 400 metros abaixo do nível do mar. Já pararam para pensar o que é isso? A profundidade daquele vale. Um rio que tinha nas suas laterais encostas muito altas, montanhas. E como o povo deveria passar? Essa é a primeira coisa significativa. Josué deveria fazer passar o povo num local onde eles não teriam barcos, onde eles não teriam pontes, eles deveriam passar. E não era uma pessoa, não era só Josué ou meia dúzia de pessoas, era uma multidão. Milhões de pessoas. Então, esta era uma tarefa por demais grande. E, humanamente falando, até nós poderíamos dizer impossível. Mas Deus é o Deus da providência e é Ele quem dá a ordem. Este rio flui, como eu dizia, por uma fossa geotectônica mais larga, chamada Gor, na qual há uma depressão mais estreita, com 30 metros ou mais de profundidade, formando o leito real do rio. Então, queridos, era uma tarefa por demais difícil. Mas Deus está dando a ordem, sabe por quê? Porque Ele é o Deus da providência. Se você olhar no capítulo de número 3, e você observar os versículos 16 e 17, você vai ver o que aconteceu. Olha o que diz o texto, capítulo 3, versos 16 e 17. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel, preste atenção, passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Queridos, quando Deus dá ordem para Josué, Deus já está anunciando que Ele, que é o Deus da providência, faria um milagre. Sabe, meus irmãos, como é que Deus conduz o seu povo? De forma providencial, porque Ele é todo poderoso. O mesmo Deus que mandou o povo marchar, quando na saída do Egito se defronta com o Mar Vermelho e o exército do faraó atrás, foi o Deus que abriu o Mar Vermelho. Aqui é o Deus também que faz com que o povo pudesse atravessar aquele vale profundo. Foi aquele que fez com que o povo pudesse atravessar, a multidão pudesse atravessar aquele rio, o rio Jordão. Então Deus Ele prove a liderança, Ele provê com a liderança, Ele provê com o milagre. Este é o soberano que conduz o seu povo. Por que temer, queridos? Por que temer, sendo que aquele que nos dirige, aquele que nos guia, aquele que é o nosso Deus, é aquele que
provê, é aquele que provê com liderança, é aquele que provê com milagres, é aquele que provê com sustento, é aquele que provê com poder. Ele é o nosso Deus, o soberano Senhor, é aquele que guia o seu povo com providência. Você não precisa se preocupar, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E assim como Ele proveu para o seu povo nos dias de Josué, Ele provê hoje. Você não precisa temer. O nosso problema é que a nossa fé parece-me que é muito pouca. E daí a nossa dificuldade em crer, nos momentos difíceis principalmente. Nós tendemos a nos esquecer que aquele que nos guia, aquele que é o nosso Deus, o nosso pastor, aquele que é o nosso provedor, é aquele que provê com poder, é aquele que provê dirigindo a história, é aquele que levanta líderes, é aquele que substitui líderes, é aquele que não depende de homens para realizar a sua obra, aquele que usou Moisés agora estava usando Josué e foi ele que usou tantos e tantos homens ao longo de toda a história, mas nunca dependeu de nada nem de ninguém, porque a obra é dele, o povo é dele, a condução é dele. Moisés, queridos, foi apenas um servo. Foi um instrumento nas mãos do Senhor. Assim foi Josué, um servo, um instrumento nas mãos do Senhor. E Deus, mas é Deus quem conduz o seu povo. E Ele conduz, como nós acabamos de olhar e aprender aqui, Ele conduz com a providência. E é por isso que Ele diz, passa este Jordão, né? Tu e todo o povo. Mas em segundo lugar, amados irmãos, o soberano Senhor guia o seu povo não apenas com providência, mas guia o seu povo também com fidelidade. Ele é o Deus fiel. Acompanhe comigo, olha o que diz o final do versículo de número 2, né? Tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Depois de Deus dizer, passa esse Jordão, Ele diz, vocês vão entrar na terra que eu dou aos filhos de Israel. Por que queridos, que Deus estava dando esta ordem? Por que Deus estava dando a terra para os filhos de Israel? Será que era porque os filhos de Israel haviam se comportado muito bem? Será que ao longo dos 40 anos eles passaram no teste e agora Deus está dizendo, muito bem, parabéns, vocês foram tão obedientes, né? Ao longo desses 40 anos vou dar um presente para vocês. Não, nada disso. Aliás, o povo foi muito desobediente. O povo foi muito desobediente. Por que é que Deus estava para dar a terra para aquele povo? Porque não é porque o povo merecia, mas porque Deus é fiel. Deus havia feito uma promessa. Olhem comigo a partir do verso de número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, preste atenção, prometi dar a seus pais. No versículo 9 ele diz isso também, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, Deus, Ele é o Senhor soberano que guia o seu povo com fidelidade. Deus age com fidelidade, sabe por quê? Porque Deus tem autoridade para isso. Às vezes nós até queremos agir com fidelidade para com alguém, mas nos falta poder para isso. Às vezes queremos cumprir algo que prometemos, mas simplesmente não conseguimos. Quantas coisas nós prometemos, não é verdade? Talvez você tenha prometido coisas aos seus filhos e você não conseguiu cumprir. Não porque você mudou de ideia, mas porque você não conseguiu. Quem sabe prometeu um passeio, mas tudo mudou, né? Quem sabe prometeu uma viagem, mas acabou o dinheiro ou veio a quarentena. Coisas que nós prometemos, mas simplesmente não conseguimos cumprir. Sabe por quê? Porque diferente de Deus, nós somos finitos, somos limitados, não somos todo-poderosos, mas Deus é diferente. Vejam, Deus promete. E por que Deus promete? Por que Deus pode prometer? Porque Ele pode cumprir. E por que, queridos, que Ele pode cumprir? Porque Ele não muda, porque Ele é fiel e porque Ele é todo-poderoso. Nós podemos observar isso. Lembrando, queridos, que quando Ele diz atravessa esse Jordão e passa para essa terra que eu dou, a Bíblia não questiona em momento nenhum o direito de Deus de dar determinada terra a uma nação.
Diz o Dr. Augusto Nicodemos no seu comentário deste livro, ele diz assim, ordenando que saia de um lugar e vá para outro, pois ele criou todas as coisas das quais ele é dono. Por que Deus pode dizer, como ele diz aqui no verso 4, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite? Por que ele diz no verso de número 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu prometi a Moisés? Porque Deus é dono de tudo. Eu não sei se você prestou atenção no salmo que nós lemos no início, o Salmo 95. No Salmo 95 diz, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes pertencem a quem? Lhe pertencem a Deus. Ele diz, dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. A terra é do Senhor, o mar é do Senhor, os continentes são do Senhor, tudo é do Senhor. Ele pode dar o que Ele quiser a quem Ele quiser, porque Ele é Rei soberano e Ele é o Criador de todas as coisas e é o dono de todas as coisas. Lembre-se disso. O Senhor, queridos, que conduz o seu povo, é o Deus poderoso e fiel. Ele é fiel e Ele pode cumprir as suas promessas porque Ele tem poder para isso, diferente de nós. Mas Ele também, queridos, Ele não quebra promessas. Ele é fiel. Quando Deus diz assim, como prometi a Moisés, como prometi aos seus pais, Deus está fazendo aqui menção à promessa que Ele havia feito aos patriarcas. Ele é o Deus que cumpre promessas. Ele não apenas tem poder para cumprir, mas o caráter santo de Deus não permite quebrar promessas. Queridos, o Deus que nos guia, o Deus que nos guarda, como é o tema dessa série, é aquele que é fiel, nos guia com fidelidade. Nos guia com fidelidade porque Ele não quebra promessas. Deus age com fidelidade cumprindo a promessa que havia feito aos patriarcas, como nós vemos no final do verso 3 e no final do versículo 6. Deus age com fidelidade também, queridos, estando presente. Deus mostra a sua fidelidade estando presente com o seu povo. E é uma presença contínua. Olhe comigo mais uma vez o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te abandonarei. Quem é que está prometendo aqui? É o Senhor. É o Senhor que tem poder para isso e tem caráter para cumprir as suas promessas. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu estar com Moisés, Ele esteve. Se Ele prometeu estar com Josué, Ele esteve. E se Ele prometeu estar com o seu povo até a consumação dos séculos, Ele estará. Queridos, o nosso Deus é o Deus fiel. Como nós falávamos pela manhã, no nosso estudo sobre os atributos de Deus, a fidelidade de Deus significa que Ele não muda. E Ele cumpre aquilo que Ele promete. E Ele prometeu estar conosco. Não há nada melhor do que saber disso. Vejam, Deus não nos isenta passarmos por situações difíceis, como essa pandemia que estamos enfrentando, como uma crise econômica que ainda enfrentaremos, mas fato é que o Deus que permite passarmos por situações difíceis é o mesmo que diz, eu estarei com você. É por isso, queridos, que o salmista no Salmo 46 diz que Deus o nosso Deus é fortaleza, Ele é socorro bem presente na tribulação, Ele é presente. No mesmo salmo ele diz que o Senhor dos exércitos é o nosso Deus, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é o Deus presente. No Salmo 23 Davi diz, eu não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Irmãos, o que nós precisamos ter em mente é a presença fortalecedora do Senhor, é a presença contínua do Senhor, como nós vemos no verso 5, é a presença fortalecedora do Senhor, como nós vemos no verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. É uma presença fortalecedora. Ele diz no verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, porque Ele é o Deus que está presente. E como nós vimos no verso de número 9, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, Deus soberano conduz o seu povo com fidelidade, estando presente, nos ajudando nas nossas lutas. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, o texto que narra
a tentativa de Senaqueribe entrar e se apoderar de Jerusalém, depois que Ezequias, rei de Judá, consulta ao Senhor, depois que Ezequias busca ao Senhor, ele reúne o povo, ele diz assim: não temam, nem vos assusteis, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, era um exército numeroso, porque com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor. Com ele está o braço de carne, mas um está conosco, que é o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Sim, queridos irmãos, o nosso Deus é o Deus fiel, que se faz presente. Ele, como nós temos aprendido pela manhã, domingo de manhã, ele é o Deus transcendente, glorioso, incomparável, mas é o Deus que se relaciona com o seu povo. Ele é o Deus presente. Muito bem, meus irmãos, nós aprendemos nesta noite que o Senhor soberano conduz o seu povo de forma provedora, com poder, de forma provedora, com milagres, de forma provedora, com sustento. Mas nós aprendemos também que o Senhor soberano guia o seu povo com fidelidade, com autoridade, com a sua presença. Em terceiro e último lugar, nós podemos aprender aqui com o texto que o Senhor, o soberano, ele guia o seu povo através da sua palavra. Ele é o Deus que age com providência, ele é o Deus fiel e que não deixa o seu povo sem saber o que fazer, mas ele guia o seu povo através da sua palavra. Olhe comigo os versos 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebam, queridos, como é que Deus guia o seu povo. Deus guia o seu povo através da sua palavra. Ao orientar aqui Josué, Deus é muito claro. Ele diz: não cesses de falar deste livro da lei. Deus faz Josué lembrar que havia uma lei que Deus havia dado através de Moisés. E essa lei não deveria ficar no deserto, não deveria ser esquecida quando o povo entrasse na terra prometida, quando o povo atravessasse o vale do Jordão, quando o povo adentrasse lá em Canaã. Não, o povo deveria levar consigo, levar no coração, como Moisés havia dito, Deus havia dito a Moisés lá em Deuteronômio 6, e Deuteronômio 10 e 11, o povo deveria guardar os mandamentos do Senhor, o povo deveria amar ao Senhor durante toda a sua existência. Então, queridos, Deus conduz o seu povo através da sua lei. Ele diz ainda no verso 8, antes medita nele, no livro da lei, medita nele dia e noite. Meditar no livro da lei dia e noite. É assim, queridos, que Deus nos conduz. Não é através de horóscopo, não é através dos jornais, não é através da opinião das pessoas, não é através da nossa mente, não é através da nossa imaginação, não é através do nosso querer, do nosso desejar. Aliás, cuidado com isso, porque o coração é enganoso, mas é através da sua palavra. E Deus diz que, ao obedecer à palavra, ele seria bem-sucedido. E com isso, ele era o líder, e com isso todo o povo seria bem-sucedido. O povo de Deus deveria ser guiado, deveria ser conduzido não através da imaginação de Josué, não através do coração de Josué, não através do querer de Josué, mas do querer do Senhor através da sua lei. E assim ele seria bem-sucedido e todo o povo seria bem-sucedido. Isso nos faz lembrar o Salmo de número 1. Quando o salmista diz que bem-aventurado não é aquele que é levado pela opinião dos outros, daquele que faz o que os outros dizem, que os ímpios dizem, daqueles que têm relacionamento fazendo a mesma coisa que os ímpios fazem, não. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Este é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto fará será bem-sucedido. É o que Deus está dizendo aqui para Josué: não te desvies deste livro. Ele diz no verso de número 9, né? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas. Então, queridos, o povo não poderia, Josué não poderia se desviar desse livro. No verso 7 diz: tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. É assim que Deus dirige o seu povo. Agora, a minha pergunta é:
E é assim que nós temos sido conduzidos, é através da lei do Senhor. Às vezes as pessoas dizem, eu queria tanto saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Bom, Ele deixou, está na Bíblia. Eu queria tanto saber como lidar com as pessoas. Bom, está na Bíblia, Deus revelou. Eu queria tanto de orientações para o meu casamento. Está na Bíblia, Deus orientou. Eu queria tanto orientações para a educação dos meus filhos. Está na Bíblia, Deus deixou tudo. Queridos, a Bíblia tem todas as respostas. Na palavra do Senhor, nós temos tudo que nós precisamos saber para viver uma vida que agrada ao Senhor, que glorifica ao Senhor, porque Deus conduz o seu povo através da sua palavra. Não foi por acaso que Ele revelou, né, a sua vontade através da Bíblia, é para nós seguirmos. É triste observar que muitos acabam sendo conduzidos por tantas opiniões de tantos lados, mas não olham para a palavra do Senhor, para a palavra onde nós temos todas as respostas. É triste ver maridos que não conduzem o seu proceder de acordo com a palavra do Senhor. É triste ver esposas da mesma forma, é triste ver pais que não conduzem o seu lar, que não educam seus filhos segundo as Escrituras, filhos que não se portam segundo as Escrituras, patrões ou empregados que não se portam conforme a palavra do Senhor. A Bíblia tem todas as respostas e nós devemos meditar nela dia e noite, nós devemos viver conforme esta palavra, ter prazer nesta palavra. A palavra do Senhor, ela é suficiente. Davi, ao escrever o Salmo de número 19, o tão conhecido Salmo de número 19, a partir do verso 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita. Ou seja, a ideia é que a lei, a palavra do Senhor é completa. A palavra perfeita aqui do hebraico é a ideia de algo integral, algo completo. Ela não precisa de mais nada, nós não precisamos da opinião das pessoas para acrescentar algo à santa lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e por isso ela tem poder para fazer o quê? Restaurar a alma. Não, meus irmãos, não é outra palavra, senão a palavra do Senhor que é integral, que é completa, que é capaz de trazer restauração para a sua alma. Davi, no mesmo verso 7, diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a pessoas como nós, simples, pessoas que precisam de sabedoria. Davi, no verso 8, diz: os preceitos do Senhor são retos e fazem aquilo que nada mais pode fazer, senão o Senhor, através da sua palavra, trazer alegria ao nosso coração. No que você está buscando restauração? No que você está buscando alegria para o seu coração? É na palavra do Senhor? Ele diz: o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E ele termina dizendo: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E é por isso que Davi diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra do Senhor é completa, a palavra do Senhor é suficiente, e Ele guia o seu povo através da sua palavra. Pare de se guiar através do seu coração, pare de se guiar através da opinião dos outros, pare de ser guiado através daquilo que você acha, do que você ouve. Procure ser guiado pelo Senhor através apenas da sua palavra. Lá em 2 Timóteo 3,16, Paulo escreve que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a instrução, para a educação na justiça. Ela é útil para nos tornar maduros, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Verso 17 lá de 2 Timóteo 3. Então é através da palavra que nós seremos conformados à imagem de Cristo. Irmãos queridos, como é triste ver que pessoas não têm sido guiadas através da palavra. Como é triste perceber que há igrejas que não têm levado a palavra, que não têm instruído o seu povo através da palavra. Ana Luísa gosta de uma ilustração que eu conto, né? O pessoal pode achar que é piada de papagaio, né? O pastor não vai contar uma piada de papagaio no meio do sermão, mas é uma ilustração que parece mesmo uma piada de papagaio. Ana Luísa gosta quando eu conto, às vezes quando eu vou pregar em alguma outra igreja eu conto essa ilustração. Alguns irmãos já me devem ter ouvido contar essa ilustração. A mulher que havia ficado viúva, e então ela, se sentindo muito sozinha, ela resolveu comprar um papagaio para ter com quem conversar. Olha a ideia, né?
E ela achou que tendo uma ave, um papagaio, ela não ficaria sozinha. Muito bem, ela foi aquela senhora até uma loja, né, que vendesse esse tipo de animal, e ela então disse para o vendedor: olha, eu quero um papagaio, porque eu quero ter alguém para conversar. Então o vendedor trouxe a ave bonita e disse: olha, esta aqui é a ave certa para a senhora, viu? Ela disse: mas ele vai conversar comigo? Claro que vai. Leve para casa e lá vai conversar. Então ela comprou aquela ave, levou para sua casa e puxou conversa. E a ave, ó, bico fechado. Nada, não respondia. Bom, ela então voltou até aquele pet shop, até aquele local e disse assim: olha, você me enganou, porque eu comprei o papagaio, não foi barato e não conversa comigo não. Não conversa. Mas a senhora comprou a gaiola tal? Não, a gaiola eu não comprei não. Não, minha senhora, a senhora tem que comprar a gaiola tal, essa gaiola aqui, cara, né? E aí vai falar comigo? Claro que vai. Nessa gaiola bonita, claro que vai. Muito bem. Foi lá, a madame comprou lá a gaiola e levou para casa. E então colocou a sua ave naquela gaiola bonita, tudo. E puxou conversa e o papagaio, ó, bico calado. Bom, ela voltou lá reclamando, disse: ele não conversa comigo. Mas minha senhora, a senhora comprou esse puleirinho aqui? Não, puleirinho não, a senhora tem que comprar aqui esse balancinho. Esse balancinho ele vai se divertir, ele vai conversar. Ele vai falar comigo? Vai. Tá bom, comprou lá o puleirinho, o balancinho, levou para casa, mas nada, Mateus, daquele papagaio falar com ela. Ela já estava indignada e ela voltou lá e reclamou. Ele disse: mas a senhora comprou espelhinho? Não, espelhinho não, tem que comprar o espelhinho, ele vai se ver, vai ficar feliz. Ela foi lá e comprou o espelhinho e nada. Bom, aquela mulher já estava tão indignada que ela olhou para aquele papagaio e disse assim: escuta, por que é que você não fala comigo? E aí ele respondeu: não vende comida lá não? Queridos, aquela ave, o que ela precisava era de comida. Eu conto essa ilustração para mostrar que assim tem acontecido em muitas igrejas. Gaiola bonita, templos bonitos, mas não é isso que alimenta o povo de Deus. Tem balancinho, tem entretenimento, tem espelhinho, tem tantas coisas que agradam as pessoas, mas não é isso que é o alimento. Quantas pessoas estão morrendo desnutridas mesmo nas igrejas? E agora nessa época de pandemia, quantas igrejas não estão oferecendo alimento para o seu povo? Quantas igrejas estão mais preocupadas com queda de dízimos e ofertas do que em cuidar de alimentar o seu povo? Sabe, queridos, o que o povo precisa é de alimento, e o alimento é a palavra. O povo de Deus é guiado, é nutrido através da palavra do Senhor. O povo de Deus recebe sabedoria, conforto, alegria no coração através da palavra do Senhor. O conselho que as pessoas precisam ouvir é através da palavra do Senhor. Por vezes eu ouço casais, eu já ouvi 2 vezes isso. Pessoas que disseram assim: pastor, meu casamento estava indo muito mal, fomos falar com o pastor fulano de tal, com o conselheiro fulano de tal, da igreja fulano de tal. Sabe qual foi o conselho dele? Porque se dissesse que tinha sido de um terapeuta, psicólogo, eu até entenderia. O conselho foi: se vocês não estão bem, separem. É isso que alguns conselheiros bíblicos, é isso que alguns pastores estão falando para casais. Se não dá certo, separe. Algumas pessoas estão ouvindo coisas do tipo: você precisa acreditar mais em você mesmo. O seu problema é baixa autoestima. Em igrejas, como nós falamos nos estudos passados, às terças-feiras, queridos, tem faltado a palavra do Senhor nos púlpitos, tem faltado a pregação da palavra do Senhor, tem faltado o aconselhamento apenas da palavra do Senhor. O Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper fez agora, na sexta-feira passada, uma live falando sobre o aconselhamento bíblico na pandemia. Se você não assistiu, entre no canal do Andrew Jumper, né, que é o Centro de Pós-Graduação da nossa igreja, e lá você poderá assistir a live. E o que aqueles professores diziam é isso. O que as pessoas precisam é do conselho da palavra do Senhor. É por isso que Deus diz para Josué: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, medita nesse livro dia e noite. E dizendo, passa isso para o povo, conduz o povo assim. É assim, queridos, que as igrejas devem fazer, é assim que nós devemos ser conduzidos através da palavra do Senhor. Irmãos queridos, nós aprendemos nesta noite que o Senhor soberano, Ele dirige o seu povo, Ele guia o seu povo, através da sua providência, com providência, através da sua fidelidade, da sua presença, através da sua palavra, que é suficiente. O povo de Deus estava sendo conduzido à terra
prometida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O povo entrou na terra. Não era uma terra perfeita, sabe? Eles precisaram lutar e Deus deu muitas vitórias. Jericó, você conhece a história, e outras cidades, e outras cidades que eles precisaram lutar, e eles venceram pelo agir do Senhor. Eles tiveram derrotas também, e eles sofreram também. Era uma terra que Deus havia prometido e que de fato manava leite e mel, mas não era uma terra perfeita. E eles não tiveram um descanso perfeito. Agora, toda essa história aponta para uma outra história, para uma história maior, que tem a ver com aquele povo e tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Sabe, queridos, o nome de Josué, eu disse ainda há pouco, significa Yahvé é salvação, o Senhor é salvação. E Yehoshua, esse nome foi dado, muitos anos depois, para uma criança. Quando o anjo disse assim, vocês vão colocar o nome dessa criança de Yeshua, Jesus, do grego Jesus, que significa Salvador, Yahvé salva, Yahvé é salvação. E o anjo disse, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Queridos, Moisés não era o grande líder, e Josué também não foi. Eles apenas apontavam para o grande líder, para o rei, para o grande rei, para aquele que conduz o seu povo, para aquele que conduz ao descanso. A nossa terra, o nosso descanso não está aqui. Lá em Hebreus 4, quando nós retomarmos a nossa série de Hebreus, nós vamos tratar do capítulo 4 de Hebreus. Lá em Hebreus 4, o autor fala que Josué apontava apenas, e o povo adentrava apenas para uma terra que apontava para o descanso que não era aquele. O nosso descanso final não é aqui. O povo precisou atravessar um vale. Eu quero dizer para você uma coisa, nós não vamos precisar atravessar vale nenhum. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo atravessou um vale muito profundo, custou-lhe a sua própria vida, e ele atravessou esse vale para que eu e vocês pudéssemos ter a certeza da entrada na terra, no descanso eterno. E nós vamos entrar sim através do nosso Josué, do nosso Yeshua, do nosso Jesus, do nosso Salvador. É Ele quem dá descanso ao nosso coração e você pode desfrutar desse descanso já hoje. Ainda que o descanso final não esteja aqui, Ele já é o nosso descanso. E nesses dias difíceis, conturbados, que fazem com que o nosso coração se atemorize e nos fazem querer acreditar que a história está desgovernada, que esse mundo está sem rumo, nós vamos lembrar, como fomos lembrados hoje, que o Senhor é quem dirige o seu povo, que guia o seu povo. E o nosso Senhor Jesus já é o nosso descanso hoje. E o será para todo sempre.